Fala galerinha, tudo na paz, tudo na tranquilidade? Espero que sim. Essa aula, a aula do 9º ano, e nessa aula de hoje nós vamos abordar, nós vamos relembrar na verdade o conceito falando sobre equação do segundo grau e vamos relembrar também um conceito falando sobre sistema do segundo grau, tá certo? Esclarecendo aí dúvidas de vocês, dos alunos, nós vamos resolver nessa aula de hoje a questão número 33 da página 49 e vou ver se dá tempo para a gente resolver também algumas das questões da página 57, o número da questão é a questão 65. Então, chega de conversa, vamos lá, vamos resolver. Então, gente, esse comecinho nós vamos falar sobre a atividade da página 49, pega o livro aí, página 49, o número é o número 33, tá certo? Deixa eu voltar aqui o meu livro e aí a gente já começa a resolver essa questão aí. Essa questão 33, ele traz algumas figuras e aí dentro dessa figura eu tenho algumas informações e aí eu vou trabalhar com essas informações para poder montar a minha equação do segundo grau e resolver o que ele está pedindo. Na verdade, o que ele está pedindo na número 33 é o perímetro. Então, questão 33, ele quer saber o perímetro de cada figura. Qual é o perímetro da A e da B? Então, vamos lá. Na questão A figura que ele traz é um retângulo. Então, vou fazer um desenho aqui de um retângulo. E aí, nesse retângulo, ele afirma que a área desse retângulo é 24. E eu tenho como lado aqui, no caso a altura, x menos 1. E eu tenho como base 3x sobre 5 mais 3. Então, é basicamente em cima dessa informação que eu vou montar a minha equação e resolver essa equação para depois encontrar o valor do x e fazer assim o perímetro. Tá certo? Então vamos lá. Ó. Se ele me afirmou que a área é 24, então isso mais isso vezes isso é o 24. E aí é essa informação que eu vou colocar aqui. Ó. X menos 1 multiplicado com 3x sobre 5 mais 3. Isso é igual a 24, que é a área, tá certo? Agora eu vou trabalhar aqui a multiplicação, né? Vou fazer a distributiva. 3x ao quadrado sobre 5. Esse com esse vai dar 3x. Agora esse com esse, depois esse com esse. Menos 1 vezes 3x, menos 3x sobre 5. Menos 1 vezes 3, menos 3. Já vou passar o 24 para cá, porque eu sei que vai virar uma equação do segundo grau. Menos 24 igual a 0. Tá certo? Aí aqui eu teria que tirar um MMC. Na verdade, o procedimento que eu vou fazer aqui é a mesma coisa de estar resolvendo o MMC. Então, que procedimento vai ser esse? Estão vendo que aqui eu tenho 5 como denominador? Então, quer dizer que se eu multiplicar todo mundo de cima por 5, quando eu multiplicar esse por 5, eu vou conseguir cortar. Quando eu multiplicar esse por 5, eu vou conseguir cortar. Esses que não têm 5, eu vou ter que multiplicar por 5. Então, ó, é como se fosse o MMC. Vou colocar aqui um multiplicado por 5 para poder eliminar esse 5 de denominador. Então, aqui vai ficar ó, 5 vezes 3x ao quadrado, sobre 5, que eu posso cortar daqui a pouco, mais 5 vezes 3, 15, 15x, menos 5 vezes 3x sobre 5, que eu também posso cortar, menos 15, menos 24 vezes 5, 24 vezes 5, dá 120, menos 120 igual a 0. Então, ó, eu multipliquei aqui por 5 para poder cortar aqui. Ó. Esse corta com esse e esse corta com esse. E aí eu vou ficar com a equação
3x ao quadrado mais 15x menos 3x. Aí aqui eu posso até juntar, né? Menos 135, que é igual a zero. Posso juntar esses dois, então eu vou ficar com 3x ao quadrado mais 12x menos 135, igual a zero. Aí o que acontece? Aqui eu tenho duas situações. Eu posso resolver direto, colocar na fórmula de Bhaskara, ou eu posso também simplificar da mesma forma que eu multipliquei aqui em cima. Se o número for divisível, todos eles pelo mesmo, eu posso dividir. Ó, o 3 eu consigo dividir por 3, o 12 eu consigo dividir por 3, e o 135 eu também consigo dividir por 3. Ó, a soma dos algarismos aqui, ó, 1 com 3, 4, 4 com 5, 9. 9 é divisível por 3. Então, eu consigo dividir todo mundo aqui por 3, para facilitar essa minha conta. Então, vai ser isso que eu vou fazer. E aí, eu vou montar a minha equação com x ao quadrado mais 4x menos 45, que é igual a zero. Tá certo? Então, aqui eu simplifiquei a minha equação. Posso usar a fórmula de Bhaskara, né? Eu até aconselho quem não lembrar a fatoração, faz na fórmula de Bhaskara, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, depois disso, pontinho, 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 fórmula do x, menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a, ou fatorando. Tá certo? Na verdade, aqui, ó. Deixa eu apagar esse O aqui. Ou fatorando. E aí, fatorando, eu já sei muito bem que esse trinômio aqui é um trinômio qualquer. Eu vou abrir em 2 parênteses. Qual é a multiplicação que dá menos 45 e qual é a soma ou subtração que dá 4. Eu já sei que o primeiro valor é o x vezes x, né? X vezes x, x ao quadrado. Então, vamos lá, pensar qual a multiplicação que dá menos 45 e qual a soma que dá 4. Quem pensou aí no 9 e 5, tá certinho. 9 vezes 5, 45. 9 menos 5, 4. Então, o 9 é positivo e o 5 é negativo. E isso é igual a zero. Tá certo? Por isso da importância da resolução lá das listinhas. Para finalizar aqui, ó, x1 e x2. Pega esse daqui igual a zero. Então, eu vou ficar com x mais 9 igual a zero. x1 é igual a menos 9. x2 vai ser esse daqui igualado a zero. x menos 5 igual a zero. x2 é igual a 5. Então, aqui, gente, procedimento bem simples, já encontrei as raízes da minha equação. Professor, resolvendo por Bhaskara, vou chegar no mesmo resultado? Sim, você vai chegar no mesmo resultado. Agora vamos lá para a observação. Aqui eu tenho dois valores que eu posso utilizar, né? O menos 9 e o 5. Só que, de acordo com o enunciado, se eu utilizar o menos 9, eu vou utilizar aqui, ó, vai ficar menos 9 menos 1. Vai dar menos 10. Como que eu faço para medir menos 10 metros? Então, nessa situação aqui, eu não vou utilizar o 9. Por quê? Porque o 9 é negativo. E número negativo eu não consigo representar a distância. Tá certo? Então, eu não vou utilizar o 9. Entendido? Qual número que eu vou adotar? Vai ser o 5. Então, voltando aqui em cima, ó. O número que eu vou adotar vai ser o 5. Vou até fazer a figura aqui, ó. Vou fazer aqui embaixo, aqui, pra ficar bonitinho. Então, quer dizer que esse meu retângulo, a parte de baixo dele, ó, não é 3x sobre 5? Então, vai ficar 3 vezes 5, que foi o x que a gente encontrou, sobre 5, mais 3.
E esse daqui, a altura, vai ser 5 menos 1. Resolvendo isso daqui, vai dar 4. Então, um lado vale 4, esse outro lado também vale 4. E esse daqui de baixo, esse eu corto com esse, eu vou ficar com 3 mais 3, que dá 6. Então, esse pedaço de baixo vale 6 e esse de cima também vale 6. Então, perímetro da figura é igual a 20. Certo? Então, ó, 10, 10, 20. 20 metros. No caso, metros não, né? 20 centímetros. Que a unidade que ele adotou foi centímetros. Tá certo? Então, aqui a gente resolveu a letra A. Vamos lá para a letra B. A letra B segue a mesma ideia. Só que aí a figura que ele me traz é um retângulo, né? Então aqui eu tenho um retângulo, um triângulo retângulo, né? Onde a base é x mais 3, a diagonal é 2x mais 3 sobre 2, e a altura é x mais 3 sobre 2. Tudo isso em centímetro. E a área, 27 sobre 2. Tá certo? Então, eu vou seguir a mesma ideia. A área dessa figura. Por que eu vou utilizar a área? Porque ele está me dando essa medida aqui, ó, que é a área, né? A área do retângulo, do triângulo, né? A gente sabe que é base vezes altura sobre 2. Então, vai ser essa formulazinha que nós vamos utilizar. Quem é a base da minha figura? X mais 3. Então, vai ficar x mais 3 vezes x mais 3 sobre 2 sobre 2, porque é base vezes altura sobre 2. E isso daqui é igual a 27 sobre 2. Tá certo? A conta vai ficar um pouquinho grande aí, vai ficar uma continha monstro. Vou fazer aqui na frente, para a gente não ocupar muito espaço. Vou fazer a distributiva aqui, né? Então, eu vou ficar com x ao quadrado mais 3x sobre 2. Agora, eu vou fazer o outro. Mais 3x mais 9 sobre 2. Sobre 2, que é igual a 27 sobre 2. Tá certo? Aqui eu tenho uma igualdade entre duas frações. E aí, observem que o denominador, tanto de uma quanto da outra, é 2. Eu já posso cancelar aqui direto. Poxa, professor, mas como que é esse cancelar direto? O que acontece? Deixa eu colocar aqui um outro exemplo. Ó. X sobre 2 é igual a y sobre 2. Aqui eu teria que multiplicar cruzado, né? Então, quando esse 2 passa para cima multiplicando, ó, então ó, esse 2 ele passa para cá multiplicando. A divisão passa como uma multiplicação. Então, eu vou tirar esse 2 daqui e vou passar ele para cá. E aí, o que acontece com esses dois aqui? Ó? Eu posso cancelar. Tá certo? Então, é basicamente essa situação que vai acontecer aqui. Ó. Quando esse 2 ele for multiplicar com 27, eu antes de multiplicar eu posso cortar. Tá certo? Então, vai ser isso que eu vou fazer para a nossa conta não ficar muito grande. Ó. Esse 2 aqui, ele passa aqui para cima, que ele vem multiplicando, e aí eu posso cortar esse com esse. Tá certo? Poxa, professor, ficou meio confuso. Se ficou confuso, você multiplica cruzado, que no final vai dar a mesma coisa. Tá certo? Então, vamos lá, continuando a nossa conta. Ó. Então, quer dizer que eu fiquei com isso daqui igual a 27. Tá certo? E aí, da mesma forma que a gente resolveu aquela outra lá no começo, eu vou multiplicar toda essa equação aqui por 2, para poder eliminar esse 2 aqui do denominador. Então, ó, vou reescrever ela aqui para ficar bonitinho e organizado. X ao quadrado
mais 3x sobre 2, mais 3x, mais 9 sobre 2. Já vou passar o 27 para cá. Menos 27 igual a zero. Passei o 27 para cá porque esse daqui virou uma equação de segundo grau. E aí eu vou multiplicar todo mundo por 2 para poder cortar esse 2 aqui. Ó. Então eu vou ficar com 2x ao quadrado mais o 2 vai multiplicar aqui em cima. Então vai ficar 2 vezes 3 sobre 2. Só que o 2 corta com 2. Então na verdade só vai sobrar o 3. Sobrou 3x mais 2 vezes 3x, 6. Esse daqui vai dar o mesmo esquema, ó. Vai ficar 2 vezes 9 sobre 2. Então, o 2 que vai vir multiplicando, eu corto com esse daqui de baixo. Então, só vai sobrar um 9. Mais 9, menos 2 vezes 27, aí eu multiplico direto. 5, 4, que é igual a zero. Tá certo? Resolvendo isso daqui, eu vou ficar com 2x ao quadrado, mais 9x. Aqui vai dar 54, 45, né? Menos 45. Isso aí. Aqui, gente, eu não consigo simplificar, porque o 2 só dá por 2, o 9 e o 45 até poderia, mas o 2 aqui acaba me atrapalhando. Então, aqui fica um pouquinho mais complicado resolver fatorando. Então, vamos lá para a fórmula de Bhaskara. B ao quadrado, então vai ficar 9 vezes 9, que dá 81, menos 4 vezes 2 vezes menos 45. Delta igual a 81, mais 8 vezes 45, 360. Delta é igual a 360 mais 81, 441. Só deixa eu confirmar. 360 mais 81, isso aí, 441, certinho. E aí, agora finalizando a fórmula do x. Menos b, quem é b? 9, então vai ficar menos 9, mais ou menos a raiz de 441, vou até colocar aqui embaixo, ó. Raiz de 441 é igual a 21. Deixa eu ver, 21 vezes 21, 441. Então aqui eu já coloco direto, para eu não precisar ficar repetindo a fórmula toda hora. 21 sobre 2 vezes 2. Tá certo? E aí aqui eu separo o x1 e o x2. Menos 9 mais 21 sobre 4, menos 9 menos 21 sobre 4. Tá certo? Então, aqui eu vou ficar com 21 menos 9 vai dar 12 sobre 4. E aqui vai dar menos 30 sobre 4. Vou falar já desse resultado. Resultado 3. Esse resultado aqui, ele vai dar negativo. E a gente está trabalhando aqui em cima com medida. Então, você já descarta esse resultado aqui, porque ele vai ficar com número negativo. Do mesmo caso, da mesma forma que a gente trabalhou o outro, eu vou descartar esse daqui também. Tá certo? Então, aqui o que eu vou utilizar vai ser o 3. E aí, voltando aqui para cima, aqui em cima, ó, eu já vou colocar aqui na figura e já vou substituindo. Calma aí, deixa eu ver aqui. Ó. Ficou bem aqui em cima, mas eu vou passando as informações. Ó. Então, essa diagonal aqui vai ficar 2 vezes 3 mais 3 sobre 2. Essa altura aqui vai ficar 3 mais 3 sobre 2. E essa base aqui vai ficar 3 mais 3. Aí vamos lá.
Esse resultado aqui vai ser 6 mais 3 sobre 2 dá 1,5. Então, aqui eu tenho que a diagonal tem esse valor. Aqui o resultado vai ser 6. Aqui o resultado vai ser 3 mais 1,5. E aí, somando tudo, perímetro da figura é 4,5 mais 7,5 mais 6. E isso daqui dá 18 centímetros. Tá certo? Então, aqui a gente finaliza essa segunda, no caso, essa segunda situação aí. Tá certo? Então, na verdade, eu tinha que resolver a equação para depois encontrar o valor de x. Cuidado quando o x for negativo para a distância, e aí você já descarta. Beleza? Então, vamos nós, continuando aqui agora, passando lá para a página 57, vou resolver uma questão lá na número 65. Tá certo? Então, deixa eu tirar essa daqui, porque essa daqui já foi. Deixa eu voltar aqui. Questão número 65, ele fala sobre sistema de equações. Então vamos lá resolver um sisteminha desse aí. Vou fazer a letra B, porque se eu não me engano a letra B a gente ainda não resolveu. Então agora, lá na página 57, número 65, nós vamos resolver a letra B. Letra B. A letra B eu tenho um sistema x² mais y igual a 7. Uma equação. A segunda equação é x mais y, que é igual a 5. Então, o primeiro passo aqui para resolver esse sistema é isolar uma letra. Então, eu vou vir aqui e vou isolar o x. X é igual a 5 menos y. Depois que eu isolei, eu vou substituir na outra equação. Então, essa minha outra equação, no lugar do x, eu vou colocar isso aqui. Então, eu vou ficar com 5 menos y ao quadrado mais y. Tá certo? E aí eu vou resolver isso daqui aqui no cantinho, ó. Vou botar aqui em cima. Isso aqui é um produto notável, né? 5 menos y. Posso abrir em 2 parênteses ou posso usar a fórmula. E aí faço a multiplicação. 25 menos 5y menos 5y mais y ao quadrado. Então, no lugar disso daqui, eu vou colocar y ao quadrado menos 10y mais 25 mais y, continua, né? Menos 7, que é igual a 0. Vou juntar quem dá para juntar, então eu vou ficar com y ao quadrado menos 9y. 25 tirou 7, vai dar 18, mais 18, igual a 0. Tá certo? Então, cheguei aqui na minha equação de segundo grau, posso fazer pela fórmula de Bhaskara ou posso resolver fatorando. E aí vai ser nessa forma que a gente vai resolver. Então, ó, fatorando, vou ter que abrir em 2 parênteses. E aí pensar, qual a multiplicação que vai resultar em 18? E qual a soma que vai resultar em menos 9? O primeiro valor eu já sei que é y vezes y. Quem pensou aí muito bem, aqui eu tenho, no caso, duas situações, né? Eu posso ter
o 9 vezes 2, só que aí o 9 e o 2 eu não vou conseguir tirar o menos 9. Tenho também o 3 vezes 6, né? E aí 3 e 6 eu consigo tirar o 9. E vai ser esse valor que a gente vai utilizar. 3 e 6. 6 e 3. 3 vezes 6, 6 vezes 3 dá 18. Só que aí, como eu quero menos 9, os dois vão ter que ser negativos. Certo? E menos na multiplicação dá mais. Igualando isso daqui a zero, eu vou ter que o meu y1 vai ser y menos 6 igual a zero. Y1 é igual a 6. Vou igualar o outro também a zero. Y menos 3 igual a zero. Y2 é igual a 3. Então, aqui eu tenho y1 e y2. Tá certo? E aí, para encontrar o valor de x, é só voltar aqui em cima. Ó. E aí, para encontrar o valor de x, eu vou fazer o x1 utilizando o y1. Certo? Então, vai ficar 5 menos 6, que dá menos 1. E o x2, eu vou fazer 5 menos 3, que dá 2. Então, ó, o x1 utiliza o y1. O x2 utiliza o y2. Tá certo? Então, a minha solução fica x1 menos 1 e y1, 6. x2, 2. y2, 3. E assim a gente encerra essa parte do sistema do segundo grau, certo? Poxa, professor, não lembro da fatoração. Se você não lembra da fatoração, chegou aqui na equação do segundo grau, resolve fazendo a fórmula de Bhaskara, que vai dar a mesma coisa. Tá certo? E aí, respondendo o que está pedindo na questão 65, ele pergunta qual é o par ordenado que corresponde a esse sistema. O par ordenado é o ponto A, vou até colocar aqui, ó. Ponto A, o ponto A é exatamente 2 e 3 em Y, e menos 1 e 6. Menos 1 e 6 é o ponto B. Então, é o A e B. Beleza? Então, galera, gostei desse esquema de gravação. E aí, se surgir alguma dúvida, só falar que a gente grava o vídeo. E aí, até um incremento aí nas nossas aulas. Tá certo? A gente sabe que na aula não dá pra gente corrigir todas as questões. E aí, quando der um tempinho, não tiver nenhum conceito novo para ser passado, a gente pode fazer esse esquema aí, de estar voltando lá nas questões e aí estar tirando a dúvida de vocês. Beleza? Então, um grande beijo, um grande abraço, bons estudos aí e até o nosso próximo encontro. Valeu!